Tudo bem? Vamos então trabalhando um tópico que é uma praxis diária, uma prática diária, como eu falo, das atividades de polícia judiciária, que é o inquérito policial, né? É uma atividade em que a polícia judiciária realiza, né? Para quê? Para a busca das circunstâncias da infração penal, da materialidade da infração penal e de quem foi o autor da infração penal, né? Então, nós temos uma leitura obrigatória, que é o artigo 4º ao 23 do Código de Processo Penal, que trata referente ao inquérito policial, né? Então, daqui nós trabalharemos uns conceitos um pouco mais doutrinários, tanto em inquérito policial, quanto em prisão, quanto em ação penal, né? Esses tópicos mais doutrinários, eles nos servem para quê? Para que nós conheçamos as nuances e o detalhamento, né, em que se pauta essa atividade, né? Então, o primeiro item que nós temos que saber é que o inquérito policial é um procedimento administrativo, ele não é processo. Por quê? Ele não é judicial. Ele é um procedimento administrativo. Por quê? Porque ele é organizado por um órgão do Poder Executivo, tá? Ele tem por finalidade, né, a apuração das circunstâncias, materialidade e autoria das infrações penais, tá? Ele é elaborado pelas polícias judiciárias, aquelas lá do artigo 144 da Constituição Federal. Lembre-se que hoje está em voga os concursos para as polícias judiciais. No entanto, né, este inquérito policial, ele é elaborado pela Polícia Judiciária. É Polícia Judiciária dos Estados, Polícia Civil e Polícia Judiciária da União, a Polícia Federal, ok? Lembrando que ele não é um processo, ele não é judicial, né? Segundo tópico em que nós vamos trabalhando é o valor probatório daqueles elementos colhidos em sede de inquérito, em sede inquisitorial, né? Esse valor probatório desses instrumentos coletados na sede inquisitorial, ele é relativo, ou seja, a maioria dos atos serão refeitos em juízo, com contraditório ampla defesa, né? Lembrando que no inquérito policial não existe contraditório, mas sim uma limitação à defesa. É um contraditório diferido, como alguns doutrinadores falam, né? E as perícias, como eu já falei, elas são refeitas em juízo, com exceção dos atos irrepetíveis. Por exemplo, um exame pericial num cadáver, né? Num crime de homicídio, lá do artigo 121 do Código Penal, né? Ali do crime de homicídio, ok? Isso é uma prova irrepetível. E assim nós vamos indo e trabalhando, ok? Vamos lá. O inquérito policial, né? Ele tem a disposição legal trazida lá no artigo 4º do Dispositivo Processual Penal Brasileiro, né? Do artigo 4º do CPP, e que traz que a Polícia Judiciária, lembrando que Polícia Judiciária, Polícia Civil e Polícia Federal, ela será exercida por quem? Pelas autoridades policiais no âmbito das suas respectivas circunscrições. Pausa. O que é uma circunscrição? É uma área territorial. A circunscrição da Guarda Municipal de Caxias do Sul, né, é o município de Caxias do Sul. A circunscrição da Guarda Municipal de Bagé é o município de Bagé, tá? Então, lembra e associa circunscrição como uma área territorial, ok? E aí, este inquérito policial tem o que por fim? A apuração das infrações penais e a sua autoria, né? E aqui no parágrafo único, nós trazemos que a competência definida neste artigo não excluirá a de autoridades administrativas, né? A quem por lei seja cometida a mesma função. Ou seja, né? Nós temos o exemplo do inquérito policial militar, que é presidido por um oficial das Forças Armadas ou Forças Auxiliares, nos termos do artigo 9º do Código de Processo Penal Militar, ok? Já a Polícia Judiciária, neste contexto que nós estamos explorando aqui, é a Polícia Civil ou a Polícia Federal, ok? Quem é a autoridade policial? A autoridade policial é o delegado de polícia,
que hoje, aqui no Rio Grande do Sul, nos termos da Lei 10.994, que é a Lei de Organização Básica da Polícia Civil, traz que o delegado de polícia, que é um bacharel em direito, tá? E também nós temos ali no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 12.830 de 2013. Tá? Delegado de polícia é a autoridade policial, tá? Seguindo, né? Nós temos ali a circunscrição, como eu falei, né? Nós temos uma relação territorial, assim como uma relação ampla. Por exemplo, o DENARC, no âmbito do estado do Rio Grande do Sul, ele tem essa circunscrição estadual, o DEIC também, tá bom? Queridos, aqui nós iniciamos os atributos da autoridade policial, do delegado de polícia, na condução do inquérito policial. A primeira delas, primeiro atributo, né, é a privatividade, ou seja, o inquérito policial, as peças inquisitoriais são exclusivas de quem? De autoridade policial, como diz o artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 12.830 de 2013, tá? Também outro atributo dessa autoridade policial é a autoritariedade, porque o próprio delegado pode determinar a realização de certos atos sem a necessidade de autorização judicial. Ao exemplo da requisição de perícias. Ok, a autoridade policial chegou lá no local do crime, né? Fez as providências encontradas no artigo 6º do Código de Processo Penal, que traz ali, ao chegar no local, beleza, a polícia militar ou a guarda municipal fizeram a preservação do local de crime, né? Para quê? Para que não se altere o estado das coisas até a chegada do órgão pericial, e aquela autoridade policial ali presente, leia-se delegado de polícia, e os seus agentes, inspetores e escrivães, aqui no Rio Grande do Sul, né, fazem o quê? Eles ali solicitam com que, né, o órgão pericial do estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, o IGP, compareça ao local. Ó, beleza, declina a competência da Polícia Judiciária da União, por exemplo, um contrabando. Então, aquela autoridade policial vai solicitar, né, quem? A presença da Polícia Judiciária da União. Neste exemplo, né? Outro fator, outro atributo ali é a discricionariedade. O que é isso? É uma liberdade de agir dentro da lei. Isso aqui lá no direito administrativo nós temos os poderes, o poder discricionário, que é aquele poder em que tem uma margem para agir, né, dentro da lei, ok? E existe uma autonomia regrada, esse é outro atributo, porque, embora não tenha subordinação aos membros do Poder Judiciário e Ministério Público, o delegado, ele deve atender às requisições judiciais e ministeriais, tá? Queridos, daqui vamos para outro tópico, que é o que? A natureza e característica das funções de polícia judiciária. Ela tem uma natureza jurídica, porque faz a apuração da infração penal, ela é essencial e também é exclusiva de Estado. Não vai lá o Joãozinho pegar, hoje eu sou detetive particular, eu vou fazer um inquérito policial e vou investigar um crime de homicídio. Não, isso não existe no direito penal brasileiro, no direito processual penal e no direito penal brasileiro, tá? E esse inquérito policial, ele é um procedimento, e não é um processo, é um procedimento administrativo, né? E essa função de polícia judiciária é de natureza jurídica, tá? Outro fator aqui, a perda ou transferência de titularidade do inquérito policial é pela avocação, o chamar para si. Só que nós encontramos lá no artigo 2º, parágrafo 4º da Lei 12.830 de 2013, tá bom? Que diz assim, que o inquérito policial ou qualquer outro procedimento previsto em lei em curso somente poderá ser avocado, ou seja, trazido para si ou redistribuído para o superior hierárquico, mediante o quê? Despacho fundamentado por motivo de interesse público, né? Ou nas hipóteses de inobservância dos procedimentos previstos no regulamento da corporação que prejudique a eficácia da investigação. Essa redistribuição, né, é um mandar para outra autoridade policial. Remoção do delegado, né, também nós encontramos ali, ela só se dá mediante ato fundamentado. Vou remover o delegado João
da Draco Bagé para a delegacia de Itaqui. Tá, mas qual é o motivo? Ah, porque ele investigou uma associação criminosa de um tráfico, etc, etc, que envolvia fulano de tal, ok? Então, não é um ato fundamentado. Não tem uma legalidade para a prática daquele ato ali, tá bom? Como eu já havia falado, né? Existem algumas outras investigações extrapoliciais, que é o exemplo do inquérito policial militar, das CPIs, dos inquéritos civis que são de titularidade do Ministério Público ou da Defensoria Pública, tá? Vamos indo, avançando. Aqui chegamos num item bem comum em questões referentes ao tópico, que o que são as características do inquérito policial. A primeira delas é a instrumentalidade. O que acontece? Diz respeito a uma função preparatória, ou seja, o inquérito serve para a coleta de elementos que vão subsidiar a denúncia ou queixa, tá? Ou vão instrumentalizar a denúncia ou queixa, ok? Filtro ali diz respeito à função preservadora, ou seja, há um filtro dos fatos que serão aportados ao Poder Judiciário, ok? Ele é um procedimento escrito, ele tem uma relação com a formalidade, né? O que acontece? Os atos serão reduzidos a termo e assinados pela autoridade. Por quê? Cabe uma interpretação também progressiva para a admissão da utilização de novas tecnologias. Por exemplo, eu posso gravar a audiência ali, né? E geralmente o Poder Judiciário está utilizando isso, fazer um processo eletrônico. Para quê? Para que tenha uma celeridade de trabalho, ok? O inquérito policial, ele é oficial, é promovido pelos órgãos federais, os órgãos oficiais. E nós temos a Polícia Federal e as Polícias Civis Estaduais, tá? Lembrando que a súmula 234 do STJ, né, traz que a participação do MP na investigação do Ministério Público não acarreta o impedimento ou suspeição para oferecimento da denúncia, ok? Ele é obrigatório também o inquérito à autoridade policial. Por quê? Isso decorre do princípio da obrigatoriedade, que nos crimes de ação penal de iniciativa pública, lembrando que na nossa aula de ação penal, nós veremos os crimes de ação penal pública e de ação penal privada, né? Ação penal de iniciativa pública, havendo indícios de autoria, o delegado é obrigado a instaurar o inquérito policial, tá? Ele é dispensável, ou seja, ele é prescindível, como já veio em diversas questões ao Ministério Público, tá? Aqui eu vou deixar mais para uma leitura de vocês. Ali. Ele pode ser substituído pelo termo circunstanciado, nos casos das infrações de menor potencial ofensivo, que são aquelas cuja pena máxima é de 2 anos, ok? Aqui temos os casos em que, mesmo sendo uma infração de menor potencial ofensivo, continua inquérito policial, tá? Lembrando lá que nos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, a ação penal é pública e incondicionada. Artigo 41 da Lei 11.340, combinado com a súmula 542 do STJ, ok? O inquérito também, ele é um procedimento oficioso, ou seja, em crime de ação penal pública incondicionada, ação penal pública incondicionada, a autoridade policial deve e não pode, ela deve, ato ex officio, de ofício, né? A autoridade policial deve instaurar o inquérito policial de ofício, ou seja, de iniciativa própria, sem a necessidade de provocação, tá? E como é que tu inicia o inquérito policial? Por portaria, ok? Ele é sistêmico, eles são dispostos de forma cronológica, né? Para quê? Para que haja um raciocínio lógico-jurídico na persecução daquela infração penal, tá? Ele é um procedimento sigiloso, que nós encontramos ali no artigo 20 do Código de Processo Penal, que a autoridade assegurará no inquérito, né, o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade, ok? Aqui nós temos o acesso do advogado ao inquérito policial. Ele terá acesso àqueles atos já documentados nos autos, tá? Seguindo o caminho, vamos adiante. Daí nós temos ali a súmula vinculante, número 14, do STF, que trata referente ao direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova, né,
e assim sucessivamente. Ok? O inquérito policial, ele tem uma temporariedade, ele tem uma duração razoável e esses prazos são estabelecidos no CPP e em legislação extravagante, ok? Ele é um procedimento inquisitivo, tá? Por que é um procedimento inquisitivo? Ele tem um contraditório, uma ampla defesa mitigada, né? E ele também tem a questão do sigilo das investigações, ok? Agora, o próximo item, que é como que o inquérito se desenvolve. Ele inicia pela notícia crimes, que o quê? Que é uma expressão que indica o conhecimento por parte da autoridade policial da infração penal. Essa notícia crimes, ela pode ser de quê? De cognição direta ou qualificada, direta ou imediata, desculpa, que é aquela notícia crimes espontânea ou inqualificada. Por quê? É aquela que chega ao conhecimento da autoridade policial, né? Por exemplo, pela própria investigação por parte do delegado, né? Ou por intermédio da imprensa. Depois, né? Nós temos a notícia crimes de cognição indireta ou imediata. Por quê? É aquela também chamada de notícia crimes provocada ou qualificada, e ela ocorre quando a notícia de infração penal chega à autoridade policial, como? Por meio de um terceiro, como a requisição do juiz ou do Ministério Público, tá? Notícia crimes de condução de cognição coercitiva é aquela que ocorre uma prisão em flagrante. Por exemplo, Guarda Municipal, patrulhamento preventivo, verificou um veículo conduzido por João em zigue-zague na Avenida 7 de Setembro, em Bagé, às 2 horas da tarde de uma segunda-feira, uma semana antes do Natal. O Guarda Municipal abordou o condutor resolveu fazer o teste de alcoolemia, constatou-se que ele estava com 0,92. Tá? Então, né, em decorrência dessa questão da embriaguez praticada pelo condutor, o que houve? Ele foi conduzido a DPPA, ali foi, né, conhecido pela autoridade policial a existência de uma prisão em flagrante, ok? O início do inquérito policial. Ele, nos crimes de ação penal de iniciativa pública incondicionada, ou seja, que não depende da manifestação da vítima, né, nós temos o quê? Que ele se inicia de ofício, ou seja, ex ofício, de maneira automática, que a autoridade policial instaura o inquérito por iniciativa própria, como? Por meio de portaria do delegado, ok? Também nós temos ali, mediante requisição, ou seja, mediante pedido, da autoridade judiciária ou do Ministério Público, né? Só que este pedido, na literal tradução de requisição, nós temos como a tradução da autoridade policial instaurar o inquérito, ok? Também, né, esse inquérito é instaurado a requerimento do ofendido ou quem tiver qualidade para representá-lo, né? Ou seja, qualquer pessoa pode requerer a instalação do inquérito à autoridade policial. Já nos crimes de ação penal de iniciativa pública condicionada, aquela que depende de uma representação por parte da vítima, né? Nós temos duas formas: por representação do ofendido ou por requisição no ministro da Justiça, tá? Já nos crimes de ação de iniciativa privada, depende do quê? Do requerimento para a autorização da vítima ou seu representante legal, tá? Procedimentos previstos no artigo 6º do inquérito do Código de Processo Penal, né? Que o primeiro deles, eu já falei, é a conservação do local do crime. Depois, né, nós temos a apreensão de objetos, a coleta de todas as provas que servirem para quê? Para o esclarecimento do fato e das circunstâncias. Após, oitiva do ofendido e das testemunhas. Depois, interrogatório do indiciado. Reconhecimento de pessoas e coisas. Acariações, perícias. Identificação criminal do indiciado. Averiguação da vida pregressa do indiciado, tá? Coleta de informações sobre a existência de filhos, ok? Isso é um levantamento da vida pregressa ali do indiciado. Isso é feito pela autoridade policial lá no registro da ocorrência mesmo, na praxis diária, tu nota isso, ok? Indiciamento. O que o indiciamento ele é? É quando a autoridade policial formaliza o convencimento dela, ou seja, ela tem a certeza que foi lá o João quem cometeu aquele crime, tá? Esse indiciamento é um ato privativo do delegado de polícia, né? E ele ocorre de maneira fundamentada, tá? Aqui nós temos os prazos de encerramento do inquérito policial, tá? Seguindo ali, vamos indo adiante. O arquivamento do inquérito policial, né?
A indisponibilidade, o delegado de polícia, ele não pode, sob hipótese alguma, o quê? Ele não pode arquivar o inquérito policial, tá? Nos crimes de ação penal privada, não existe esse pedido de arquivamento, por isso a equivalência disso à renúncia. Aqui nós temos ali um dispositivo trazido no artigo 28 do Código de Processo Penal, tá? Que quando os crimes forem sem violência ou grave ameaça, com pena mínima inferior a 4 anos, tá? O que acontece? O Ministério Público, ele poderá propor o acordo de não persecução penal, tá? Sem violência ou grave ameaça ou com pena inferior a 4 anos, né? A proposição do acordo de não persecução penal, ok? E terminamos aqui a nossa aula referente a inquérito policial. Espero que eu tenha sanado as suas dúvidas, né? E deixo a recomendação / obrigação da sua leitura dos dispositivos lá no site do Planalto, né? Dos artigos 4º ao 23 do CPP, tá bom? Muito obrigado e vamos adiante.